continuar a aula referente à sucessão legítima. Vamos lá. A aula específica agora vai ser sobre a ordem de vocação hereditária. Então, assim, quem vai receber essa herança legítima? Qual que vai ser a ordem de recebimento? Quem tem direito a receber? Então, assim, eu quero que vocês acompanhem comigo no artigo 1829, até que fique bem claro algumas exceções, algumas situações que alguns sucedem, outros não. O que eu fiz? Eu coloquei os incisos e informei quem não vai concorrer, quem vai concorrer. Vamos entender. O inciso primeiro fala assim: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, se eu deixei filhos, esses filhos vão concorrer juntamente com o meu cônjuge na minha herança. Só que dependendo do regime de bens, alguns cônjuges não concorrem. Então, eu coloquei aqui, estão fora, não vão concorrer. Vamos entender. Os cônjuges casados no regime de comunhão universal de bens. Nossa, mas por quê? Porque geralmente as pessoas pensam assim, comunhão universal de bens é a comunhão que comunica tudo, né? Calma, vamos lá. A comunhão universal de bens, vamos lembrar, aquele regime de bens que o patrimônio antes do casamento de cada cônjuge e após o casamento serão partilhados entre os dois. Os dois, mesmo que seja um bem que eu tinha antes de casar. Então, todo o patrimônio, por isso que é universal, eles vão partilhar. Então, nesse caso, pensa comigo. O cônjuge sobrevivente, ele já é meeiro do patrimônio deixado. Então, ele já tem 50% daquele patrimônio. Então, nossa lei fala o seguinte, ele não vai concorrer com os descendentes, porque ele já tem 50%. Então, 50% fica com ele, os outros 50% serão partilhados entre os descendentes quando tiver em concorrência com o cônjuge. Então, nesse caso, como não vai ter a concorrência com o cônjuge, 50% será só para os descendentes. Sim? B. Casado sob regime da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens. Lembra que a separação legal é aquela que as pessoas que vão casar, né, os nubentes, o regime de bens não está disponível para eles. Eles não podem fazer um pacto antinupcial e escolher livremente qual regime de bens que eles querem escolher. Então, nesse caso, só será aceito o casamento com separação obrigatória de bens. Vamos dar um exemplo? A pessoa maior de 70 anos de idade, ela não pode escolher livremente qual o regime de bens que ela deseja casar. Ela vai ter que casar obrigatoriamente com a separação total. Ok? Então, o que a lei entende? Como a ideia é proteger os bens, né? Nós temos uma relação, o artigo passa uma relação de pessoas que não podem casar sem ser com separação obrigatória. Porque a ideia é proteger o patrimônio. Nesse caso específico da pessoa acima de 70 anos, proteger exatamente o direito de herança dos herdeiros. Então, para que não haja nenhum tipo de fraude, né? Então, nesse caso, o cônjuge, ele não vai concorrer com os descendentes, porque foi o regime de bens que foi escolhido, tá? Não confunda com a separação total. Essa daqui é a obrigatória, ela é diferente. A linha C. Casado sob regime da comunhão parcial, quando o autor da herança não houver deixado bens particulares. Olha só, cuidado com essa, porque essa muitas vezes pode cair em exame de ordem e ficar confuso. Nesse caso aqui, vamos lembrar qual é o regime de comunhão parcial. É aquele regime que os bens que são particulares dos nubentes continuarão sendo particulares e os bens adquiridos após o casamento onerosamente serão partilhados entre o casal, tá? Então, os bens anteriores permanecerão do jeito que estão. Então, nesse caso, vamos colocar um exemplo. Eu sou casada, comunhão parcial, e antes de casar eu tinha um imóvel. Meu cônjuge, antes de casar, ele tinha um veículo. Ok. Após o casamento, nós adquirimos um apartamento.
Os bens particulares, eles serão herdados, ele entrará na sucessão. Então, meu cônjuge, ele vai participar da sucessão se eu deixei bens particulares, né? Agora, se eu não deixei bens particulares, né? Nesse exemplo que eu até coloquei para vocês, o imóvel que eu tinha antes de casar, eu faleci. Esse meu imóvel, ele vai ser partilhado entre os meus descendentes e o meu cônjuge. Agora, o apartamento que nós tínhamos adquirido após o casamento, esse não vai ser partilhado, porque meu cônjuge é meeiro, exatamente como acontece na comunhão universal, tá? Então vamos lá. Estão dentro. Quem é que vai concorrer, né? Vamos lá. A primeira classe, os cônjuges sobreviventes casados sob o regime da separação convencional de bens. Então não confunda. Se eu casei com a separação total de bens, eu tenho bens particulares, meu cônjuge também. No eventual divórcio, os bens não partilham. Mas quando eu trato de direito das sucessões, quando um cônjuge falece, o outro cônjuge é herdeiro e ele vai concorrer com os descendentes, tá? Então, digamos que eu tenho um filho e sou casada no regime da separação total de bens. Eu tenho um imóvel, faleci. O meu cônjuge, ele vai ter direito a concorrer com o meu filho 50% cada um, mesmo sendo o regime da separação total. Então, não confunda quando for a dissolução do casamento, né, que seria o divórcio, e não confunda com as sucessões. As sucessões faz herdeiros. No divórcio, eles estão dissolvendo a sociedade conjugal. São coisas completamente diferentes. Então, não confunda numa eventual questão, ok? Na comunhão parcial, eu acabei de comentar e vou reforçar aqui. Se o autor da herança deixou bens particulares, serão partilhados. Se ele deixou somente o bem que foi adquirido após o casamento, o cônjuge não vai concorrer, porque ele já é meeiro, ok? Então vamos lá. Deixei aqui para vocês, na apostila, a decisão referente ao regime de comunhão parcial de bens, que foi feita pelo STJ, tá? Então depois deem uma boa lida, porque fala exatamente isso que eu passei para vocês, os bens particulares antes do casamento e os bens adquiridos após o casamento, como vai ocorrer a sucessão. Agora vamos destacar algumas situações. É importante observar que o cônjuge sobrevivente não tem direito à herança se no momento da morte ele estava separado judicialmente, ou seja, lembra da dissolução do casamento, a separação judicial? Tudo bem que hoje, embora ainda exista, não tem sido muito bem utilizado, porque a possibilidade de fazer o divórcio direto acabou prejudicando a separação judicial, mas ela ainda existe e se o casal decidir optar por ela, há possibilidade. Então, se o casal já tiver separado judicialmente, o cônjuge não vai concorrer, ele deixou de ser herdeiro daquela pessoa. Ou então, se for uma separação de fato. A de fato exige o quê? Que tenha ocorrido há mais de 2 anos. Ou também temos uma seguinte questão. Salvo prova, nesse caso, que a convivência se tornava impossível sem a culpa dele. Então, existe a possibilidade dele falar assim, olha, nós estamos separados de fato, mas a culpa não é minha. Muito questionada essa questão, até porque no direito de família não temos mais essa questão de culpa. Nós temos essa situação que fala sobre culpa, ainda está vigente, então é importante saber, né? Então, só para fechar aqui, ele não tem direito à herança, o cônjuge, que estava separado judicialmente na época da morte, ou, de fato, por mais de 2 anos, provando que ele não tinha culpa, né? A culpa foi do falecido, não foi de quem sobreviveu. Temos também uma regrinha referente ao cônjuge sobrevivente, que é a regra de 1/4, que eu vou explicar melhor aqui, ó. O seguinte, o
cônjuge, ele vai concorrer com os descendentes, só que ele tem reservado para ele um quarto da herança. Digamos que eu faleci e deixei 3 filhos e meu cônjuge. Nesse caso, os bens que eu deixei serão divididos e vai ficar um quarto para cada pessoa que restou, né? Só que, nesse exemplo aqui que eu coloquei, a herança de 1 milhão, eu tenho 5 filhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o cônjuge? Nesse caso, se nós fôssemos dividir, seriam 6 pessoas, então seria um sexto para cada herdeiro. Aí o que acontece? O cônjuge tem reservado para ele um quarto. Um quarto da herança fica com o cônjuge, os demais, o que restar, serão partilhados igualmente para os filhos. Então, nesse exemplo aqui, 1 milhão de herança, foram deixados 5 filhos e um cônjuge. Para os filhos, cada um vão receber 150 mil reais, que equivalem 3 quartos, divididos em 5 pessoas. Então, eles não vão receber a porcentagem igual, a parte igual do cônjuge, tá? Então, o cônjuge vai receber um quarto da herança, que será correspondente a 250 mil. E o que restar, os 3 quartos, será dividido igualmente para os filhos do casal, tá? Agora o seguinte, por que a lei pensa dessa forma? Né? Primeiro que a lei quer a proteção do cônjuge, até para que ele sobreviva, né? E esses bens, naturalmente, quando o cônjuge falecer, serão dos filhos. Então seria uma entrega, como se fosse uma entrega provisória, se a gente parar para pensar, né? Para o cônjuge, e após o falecimento dele, os filhos serão os herdeiros, porque os filhos são em comum do casal. Agora, se acontecer o seguinte, eu faleço, mas eu tenho 3 filhos com o meu cônjuge anterior, que eu já sou divorciada, e tenho mais 2 filhos com esse atual, né, com o meu cônjuge atual. Então, eu tenho no total 5 filhos, 3 não são em comum do meu atual cônjuge, 2 são. Nesse caso, não haverá a regra de um quarto. Nesse caso, o cônjuge vai concorrer igualmente com os filhos, porque eles não têm filhos, eles têm filhos em comum, mas não são todos. Então, quando o cônjuge falecer, terá a herança desses filhos que não são desse outro cônjuge. Então, nesse caso, se são 5 filhos, 2 em comum, 3 sem ser em comum, mais o cônjuge, a herança será partilhada nesse exemplo aqui, um sexto para cada um, que dá 166 mil reais para cada pessoa, tá? Vamos lá. Então, não esqueça, filhos em comum, regra de um quarto. Filhos que não são em comum, partilham, concorrem na mesma proporção. No inciso 2, aos ascendentes em concurso com o cônjuge. O que significa isso? Os ascendentes são os pais, os avós, lembram disso? No artigo 1836, em parágrafo 1º, ele fala o seguinte: na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o remoto, sem distinção de linhas. Então, se eu tenho, por exemplo, não tenho filhos, não deixei descendentes, eu tenho meu cônjuge e eu tenho o meu pai, só que eu não tenho mais a minha mãe. Então, nesse caso, haverá o meu patrimônio de 100%, digamos que eu não deixei testamento, 50% será do meu cônjuge, 50% será do meu pai. Não haverá o direito de representação para os meus avós, porque a linha mais próxima, ela exclui os mais remotos, tá? Então, digamos, até para ficar mais fácil, ó, o cônjuge terá direito a 1/3 da herança se concorrer com ambos os pais do decújos. Então, digamos que eu faleci, o meu cônjuge, ele vai concorrer na herança junto com o meu pai e com a minha mãe que estão vivos, nesse exemplo. Então, cada um terá direito a 1/3 da herança, será dividido em partes iguais, tá? Agora, se concorrer apenas com um deles, que é exatamente o exemplo que eu dei anteriormente, será 50% para cada um, 50% para o meu cônjuge, 50% para o meu pai, porque minha mãe já era falecida na época,
tá? Até coloquei aqui o exemplo, 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai, 1/3 para o cônjuge, nesse caso. O cônjuge terá direito a metade se concorrer com só deles, ou ascendente de outro grau. Então, digamos que faleci, tenho o meu cônjuge, não tenho mais os meus pais. Nesse caso, restaram o quê? Os meus avós. Nesse caso, serão 50% para o meu cônjuge e será 50% para os meus avós. Daí fica, mas eu tenho os 4 avós, né? Então, será dividido 12,5% para cada avô, ok? E o meu cônjuge, 50%. No inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge vai herdar 100% da herança, sem qualquer distinção de regime de bens, certo? Mas e os colaterais? Os colaterais, lembra que são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Quem é o herdeiro necessário? Descendente, ascendente e o cônjuge. Se eu não tenho descendente nem ascendente, eu só tenho o meu cônjuge. Nesse caso, ele vai herdar 100% sozinho. Só iria passar para os colaterais exatamente aqui no inciso 4. Primeiramente, são chamados irmãos do morto. Eu não tenho descendentes, ascendentes nem cônjuge. Aí sim, se eu não deixei testamento, vamos chamar os colaterais. Primeiramente, são chamados irmãos do morto. Pode haver representação dos filhos de irmão falecido. Depois, os sobrinhos. Os tios só serão convocados quando não existir sobrinho algum. Na falta de tios, chama-se os colaterais de 4º grau, que seriam os primos, os tios avós e sobrinhos netos, tá? Então, não esqueça que nos colaterais herdam até o 4º grau. Acima disso, nem há classificação, então não vai herdar. Vamos lá, um exemplo. Referente a irmãos. Eu faleci. Não deixei descendentes, não deixei ascendentes, nem cônjuge. Nesse caso, nesse exemplo, eu tenho somente 3 irmãos. Um irmão é bilateral, ou seja, é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros 2 irmãos são filhos somente do meu pai. Como ocorrerá a divisão nesse caso? Digamos que 100% do meu patrimônio vai ser sucedido, porque eu não deixei testamento. 50% do meu patrimônio será entregue ao meu irmão, o quinhão, né? Será entregue para o meu irmão bilateral, 50%. Agora, os meus outros 2 irmãos, que são unilaterais, ou seja, só do mesmo pai, cada um receberá 25% da minha herança. Tudo bem? Essa é a divisão que nós fazemos quando os irmãos são unilaterais e quando são bilaterais. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a sucessão dos descendentes. Aguardo você e até a próxima!